Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos trabalhar as palavras primitivas e derivadas, né? Vamos conhecer esse universo dessas palavras, tá bom, gente? Vamos lá? Primeiramente, vamos entender o processo, né? Tudo começa pelo processo. E como é chamado esse processo, professor? É o processo de derivação. Vou colocar aqui na tela para vocês. A derivação ocorre quando morfemas, prefixos e sufixos são unidos ao radical de uma palavra primitiva para originar outras palavras da língua portuguesa, tá bom, gente? Ou seja, volta aqui para mim, a gente tem uma palavra primitiva. O que é essa palavra primitiva, professor? É aquela palavra que ela não é originária de nenhuma, ela é a primeira, tá bom? E quando se une a prefixos e sufixos, aí chamamos ela de palavra derivada, tá bom, gente? Então, esse processo é chamado de derivação, tá bom, gente? Ou seja, a derivação é a junção de morfemas derivacionais. E como é chamado eles? Prefixos e sufixos. Prefixos quando vem antes e sufixos quando vem depois, tá bom, gente? Entendendo isso, a gente tem que entender todos esses processos de derivação, tá bom? E quais são eles? Vou colocar aqui na tela para você. A gente tem a derivação prefixal, né? E na derivação sufixal, temos três tipos. Os sufixos nominais, sufixos verbais e sufixo adverbial. Tá bom, gente? Entendendo esses processos, vamos começar a construir o nosso conteúdo, tá bom? Primeiramente, vamos começar sobre a derivação prefixal, tá bom? Vamos entender. Coloco aqui na tela para você. Ocorre quando um prefixo é unido anteriormente ao radical da palavra primitiva. A derivação prefixal ocasiona sempre alteração no sentido do radical da palavra primitiva, tá bom? Aqui temos um exemplo. Desgostar. Aqui é o prefixo. Por que prefixo, professor? Porque vem antes, tá bom? E depois temos o gostar, que é o radical, né? Ou seja, nesse caso, o causa um efeito de negação ao conteúdo semântico do verbo gostar. Tá bom, gente? Volta aqui para mim. Gente, vamos tentar simplificar para vocês o máximo possível. Aqui sabemos que prefixo é o que vem antes, sufixo vem depois, tá bom? A derivação prefixal, ela tem que mudar, né? Ela altera o sentido radical da palavra primitiva, tá bom? Nesse caso, gostar, né, é o verbo primitivo, né? O verbo gostar, né? Ou seja, o desgostar mudou, né? Gostar de uma maneira, né? Eu gosto da pessoa. Desgostar já é o contrário aqui, eu não gosto. Ou seja, mudou o sentido. Ou seja, o prefixo foi adicionado, mas mudou o prefixo. Tá bom? Entendido esse tipo de derivação prefixal, vamos para a derivação sufixal. Sim, aqui há três métodos, né, que eu vou explicar posteriormente para você. Coloca aqui na tela para a gente entender sobre a derivação sufixal. Ocorre quando um sufixo é unido posteriormente ao radical da palavra primitiva. A derivação sufixal também ocasiona alteração no sentido do radical, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Falazada. Fala é o radical, né? Primitivo, né? A palavra primitiva, fala.
mais ada, o sufixo, né? Ficou falazada. Temos a palavra beleza, belo, primitivo, né? Belo, radical, mais o sufixo eza formou a palavra beleza, tá bom? A derivação sufixal, ela pode ser classificada em 3, tá bom? Nominal, verbal e adverbial. Cada um vai ter os seus processos. Volta aqui para mim. Ou seja, aprendemos aqui o que é uma derivação sufixal, tá bom? Sufixo depois, prefixo antes. Vimos duas palavras, falazada e beleza, trabalhadas. Entendemos aqui também onde são colocados os sufixos. Agora, vamos entender os processos, a classificação dessa derivação sufixal, que são 3, mas também vai ter outros processos de derivação. Eu vou explicar depois. Vai ser a nominal, a verbal e a adverbial. Tá bom, gente? Vamos lá conhecer cada uma delas? Primeiro delas, vamos para os sufixos nominais, tá bom? Que são aqueles que formam substantivos e adjetivos, tá bom? Todos os sufixos nominais são formados por substantivos, né? Formam substantivos e adjetivos. Vamos ver uns exemplos. Beleza, o substantivo, né? Bel, radical, mais o eza. E outra palavrinha, luterano. Luther, radical, que é um adjetivo, né? E ano, o sufixo, tá bom? Aqui temos 2, um substantivo e um adjetivo, tá bom, gente? Entendido isso, volta aqui para mim, sabemos que os sufixos nominais formam os substantivos e adjetivos, tá bom, gente? Entendido isso, vamos para o próximo. E qual é o próximo? Os sufixos verbais. Vou colocar aqui na tela para você. Os sufixos verbais juntam aos radicais nominais para formar verbos, tá bom? Exemplos disso: chuviscar, chuva, radical, iscar, sufixo. Canalizar, canal, radical, isar, sufixo, certo? Os sufixos verbais também podem formar novos verbos, quando acrescido a radicais verbais. Exemplo: cantarolar, cantar, radical, né? Mais olar, sufixo, e bebericar, beber, radical, e cá, sufixo. Volta aqui para mim. Agora, vemos se os nominais formam substantivos e adjetivos, os sufixos verbais formam os verbos. Tá bom, gente? Então, vimos diversos exemplos de sufixos, sufixos verbais. Inclusive, eles podem formar novos verbos, como eu lhe mostrei. Agora, vamos para os sufixos adverbiais. Tá bom, gente? Vou colocar aqui na tela para você. É aquele que forma advérbios, né? Mente, aqui temos o advérbio mente. Veja os exemplos. Ferozmente, feroz, radical, mente, sufixo. Sabiamente, sabe, radical, mente, sufixo. Certo, gente? Volta aqui para mim. Então, se os sufixos verbais formam os verbos, os nominais, substantivos e adjetivos, o sufixo adverbial vão formar os advérbios. Tá bom, gente? Aprendemos esses 3 processos, né, de derivação dos sufixos verbais, mas, como eu disse anteriormente, existem outros processos de derivação, tá bom? Nossa língua portuguesa é rica nisso. Ela conta com esses outros processos. Mas, professor, como é o nome desses processos? Coloco aqui na tela para vocês. A língua portuguesa conta também com outros processos de derivação, chamado parassintética, regressiva,
e imprópria, tá bom? Vejamos cada um desses processos. Ou seja, agora vamos ver cada um dos 3 processos de derivação, tá bom? Primeiro deles, derivação parasintética, tá bom? Que ocorre quando um radical se junta a um prefixo e um sufixo simultaneamente, tá bom? Exemplo, desavisado, 10, prefixo, aviso, o radical, e ado é o sufixo, tá bom, gente? Vamos lá entender melhor? Volta aqui para mim. Nesse caso aqui, gente, chamamos de parasintética quando os dois se juntam. Professor, isso é possível? Sim, na nossa língua portuguesa, isso é possível. Ter um prefixo e um sufixo em uma mesma palavra, né? Formando uma mesma palavra, tá certo? Quando acontecer isso, chamamos de parasintética, tá bom, gente? Depois, vamos para outro tipo de derivação, que é chamado de derivação regressiva. Coloco aqui na tela para vocês. A derivação regressiva, ela ocorre pela redução da forma fonológica da palavra primitiva. A derivação regressiva produz novos substantivos derivados de verbo, tá bom? Venda, por exemplo, do verbo vender, certo? Volta aqui para mim. Chamamos, quando acontecer esse tipo de fenômeno, né, na nossa língua portuguesa, chamamos de derivação regressiva, porque houve uma regressão, né, no sentido. Vamos lá, verbo vender. E o substantivo derivado desse verbo será venda. Quando isso acontecer, chamamos de derivação regressiva. Tá certo, gente? Depois, vamos para a derivação imprópria, tá bom? Que ocorre quando há uma mudança de classe gramatical sem que haja alteração da palavra primitiva, tá bom? Essa transformação, ela ocorre pela anteposição de um artigo ou pronome adjetivo à palavra. Vou colocar aqui na tela para vocês um exemplo. Os bons serão recompensados. Note que o adjetivo torna-se um substantivo, tá bom? Volta aqui para mim. Gente, como o professor se tornou um adjetivo, né? Um substantivo, no caso. Vamos lá. Os bons. Bom é um adjetivo, né? No caso. Bom, mal, ruim. Todos eles são adjetivos. Mas nesse caso aqui, quando eu digo os bons serão recompensados, os bons aqui se tornou um substantivo. Veja, quando acontecer esse fato, chamamos de derivação imprópria, tá bom? Quando há uma mudança de classe gramatical. Tá certo? Desde já, obrigado, gente. Até a próxima aula de língua portuguesa. Tchau!